nosso palestrante, que está meio adoecido, já tem esse ônus a mais, quer encerrar às 10h30 e a gente espera um debate profícuo, né? Sim, primeiro eu queria agradecer de público ao Gustavo Figueiredo, acho que todo mundo aqui conhece, mas que eu respeito como um dos maiores pensadores da psicanálise brasileira, pelas contribuições que ele dá, pela sistematização que ele tem, pela sensibilidade clínica e a possibilidade de teorizar a própria clínica, a própria pesquisa em psicanálise. E nesse sentido é que nós fizemos o convite, que ele aceitou, eu fiquei super feliz sobre termos essa possibilidade aqui de discutir, até porque na discussão da pesquisa clínica é uma das linhas que o Comitê Científico quer levar esse ano lá na sociedade. E achamos que a gente abre assim com chave de ouro, com a apresentação certamente brilhante que o Luiz Paulo vai fazer aqui para a gente. E ele pediu, acho que todos receberam, todos da brasileira receberam uma sinopse, né, que ele vai discutir em cima. E quem não é da sociedade, o Daniel tem algumas cópias ali que podem entregar. Então, com a palavra do Cláudio. Boa noite, muito obrigado pela presença de todos. Bom, queria começar contando um pouquinho da história disso que eu vou trazer hoje para vocês. Tem duas histórias, né? Uma é que eu tinha ficado já, desde o número passado da TRIP, eu ficado em dívida com a do Carmo, que havia me pedido uma colaboração para a revista. E o primeiro texto que eu completei, então, a partir desse pedido, eu encaminhei, e o meu texto, então, sobre a especificidade da pesquisa clínica em psicanálise vai ser publicado no próximo número da TRIP. Então, foi a partir dessa minha contribuição que surgiu, me parece, a ideia da Munira e da Liana, da CEUI, de me fazer esse convite. Eu sou muitíssimo agradecido a vocês por essa oportunidade. Bom, a outra história, o outro pedaço da história é o seguinte. Tem uma amiga em São Paulo, chamada Liana também, que pertence ao comitê da IPA de pesquisa clínica e psicanálise. E ela costuma acompanhar os meus seminários. E ela me sugeriu que eu dedicasse a preparar esse material. Então, eu, no semestre passado, no semestre lá de 2012, eu preparei um semestre inteiro dedicado a discutir todas as questões da psicanálise em termos de pesquisa clínica. O texto, então, que eu mandei para a TEB é o resultado desse seminário, que foi uma sugestão, ou quase um pedido, da Liana. Eu sou muito grato a ela, porque, embora esse assunto me interessasse sempre, eu jamais me teria dedicado tanto como acabei me dedicando a partir dessa intimação. Bom, preparei alguns pontos sobre os quais eu gostaria de falar um pouquinho só, porque como o texto vai ser publicado logo em seguida, eu acho que quem tiver mais interesse vai poder ler e aí até me chamar para outras conversas, outros debates. E também é um texto relativamente longo, não seria possível condensá-lo para uma transmissão oral aqui essa noite. Então eu preparei alguns pontos que me parecem importantes como pontos a debater.
pontos sobre os quais eu tenho algumas posições e gostaria de apresentá-las brevemente para ensejar alguma conversa com vocês. O primeiro ponto é qual é, afinal de contas, o interesse nesse debate sobre pesquisa clínica psicanalítica. Eu acho que um primeiro interesse seria o interesse desse debate para os processos de formação do psicanalista. Eu entendo que, embora nem todos gostem, tenham jeito, ou se atrevam a escrever e a produzir, bom, dentro das sociedades todos têm que fazer os relatórios, todos têm que, afinal de contas, fazer diversos relatórios a partir da sua experiência clínica. Eu acho que todo mundo, portanto, que está no processo de formação vai ter necessariamente alguma experiência na pesquisa clínica em psicanálise. Mesmo que isso não vá ser publicado, virar artigo, virar livro, mas essa experiência ela certamente faz parte. Ou seja, não apenas atender, ser supervisionado nesse atendimento, mas desenvolver de fato é chamado resistencialmente para antecipar-se àquilo que está por vir. E, de uma certa maneira, não apenas nos privando da experiência de pesquisa e de descoberta, quanto da possibilidade do paciente, afinal de contas, descobrir por si. Eu, pelo menos, fico extremamente satisfeito quando, às vezes, ideias que eu consegui ter, mas conter, durante, às vezes, meses, me vêm, às vezes, absolutamente bem formuladas pelo paciente num momento em que ele, de fato, deu para coisa, ou se colocou uma questão, às vezes na forma de uma questão. Eu, durante 13 anos, atendi uma senhora, até que um dia ela me perguntou, mas será que eu sou mais filha ou mais mãe? Eu bem, isso daí eu pensava há pelo menos 10 anos. E não tinha nunca tratado dessa maneira. E a coisa foi sendo, digamos, foi decorrendo de um jeito que, num dado momento, ela pôde formular. Bom, isso daí não é bem uma teoria, mas é uma certa compreensão do paciente que, de uma certa maneira, acabou sendo corroborada pelo andamento da análise e pela própria intuição, pelo insight que ela teve. Então, quando a gente pode fazer das nossas ideias um celeiro vivo, não podemos esterilizá-las, mas temos que lidar com elas com muita cautela, sabendo que ali tem muita bobagem, tem muitas coisas que não tem nada a ver com o paciente, tem coisas que têm a ver conosco, e tem coisas que têm a ver sim com o campo analítico, mas na forma de uma resistência. Não é? Eu acho, bom, como é que é possível fazer isso? É difícil dar uma receita. Eu diria, não é uma boa resposta. Bom, a experiência vai nos ensinando, primeiro, a ser mais pacientes, vai nos ensinando a, portanto, esperar mais elementos para que se formem, para mim e para ela, ou para ele, digamos assim, os fatos selecionados capazes de dar uma certa ordenação naquele material. E às vezes, então, quando isso acontece, você fala, mas coisas assim eu já pensava há um tempão, mas agora deu-se na situação, de fato, uma coisa que pode ser compartilhada como um insight ou como uma interpretação próximas ou da história, não importa. O fato é que o que ele consegue fazer é dar livre curso a essas ideias meio amalucadas, às vezes, que a gente não sabe de onde é que vieram, e depois, com um certo esforço, sair, mesmo ainda em sessão, sair da posição comprometida ou implicada no campo, e aí fazer uma espécie de auto-interpretação a partir da qual ele pode, então, entender melhor o que está se passando e, eventualmente, comunicar ao paciente. É uma tentativa. Eu acho que o que o Bogday faz é um bom modelo. É difícil, a ponto da gente, às vezes, ler e falar, mas não é possível que ele tenha conseguido ir tão longe e depois voltar para perto. Né? Porque dá a impressão de que o Bogday foi muito longe, mas depois ele consegue, aos pouquinhos, ir interpretando e retornando à situação analítica. Mas ele, pelo menos, mesmo que não seja exatamente daquele jeito, mas ele dá um bom modelo do que a gente poderia tentar fazer com a proliferação das fantasias. Luiz Cláudio,
Foi um prazer muito grande ouvi-lo, foi extremamente brilhante a sistematização que você faz de pesquisa psicanalítica. E eu, então, para pedir de você participar mais, apresentar 3 questões com um caráter de provocação. Tá? A primeira é essa divisão de pesquisa empírica, conceitual e clínica, como foi desenvolvida na IPA. Você acha que, então, a manutenção dessas comissões independentes, você vive como um equívoco? Né? Eu tenho 3 questões. A segunda questão é a atividade de observação de bebê que é desenvolvida em várias instituições, inclusive na nossa, você considera também que seria um equívoco em termos do que é pesquisa em psicanálise? Né? E a terceira, de fato, os programas acadêmicos de teoria psicanalítica formariam mais filósofos do que contribuiriam para a formação do psicanalista? Vou começar pela última. A última, eu não digo que se formaria um filósofo, né? Porque para formar filósofo tem que ter um pouco mais de trabalho. Quer dizer, o campo da filosofia tem lá as suas regras, as suas disciplinas. Então, muitas vezes, o que eu vejo é uma coisa que seria mais próximo da filosofia, mas não da boa, né? Mas, enfim, eu não acho que tenha nenhuma contribuição para a formação de psicanalista. Bom, eu não vejo que a manutenção dos 3 comitês em si seja ruim, porque são modalidades de pesquisa realmente diferentes. E elas não são descartáveis propriamente. Eu acho que as pesquisas conceituais, como a Ursula Dreyer dá vários exemplos, tanto lá na Alemanha, quanto na Inglaterra, quanto nos Estados Unidos, são pesquisas extremamente interessantes. E elas podem ser feitas de maneira mais próxima da situação analisante e mais distante. Por exemplo, a pesquisa ela mostra um grande projeto de pesquisa sobre trauma, sobre o conceito de trauma. Olha, essa foi uma pesquisa feita de uma certa distância da situação analisante. Mas há outras pesquisas conceituais, que foram desenvolvidas nos Estados Unidos, que eram reuniões de psicanalistas dedicados durante um tempão a estudar um certo tema, porque era um tema que, de uma certa maneira, os mobilizava por conta das suas clínicas. Então, era uma discussão e uma elaboração de conceitos, mas uma elaboração totalmente independente das experiências clínicas daqueles que estavam interessados naquele conceito. Está mais próximo. De qualquer maneira, eu acho que é possível pensar pesquisas conceituais feitas por psicanalistas com interesses da prática psicanalítica, embora não sejam feitos estritamente dentro da situação analisante. Então, que mantenha-se esse comitê. O outro, na verdade, junta muita coisa diferente. Né? O chamado Comitê de Pesquisa Empírica junta desde os trabalhos de observação, por exemplo, da relação mãe-bebê, mas trabalhos de observação do que se passa na própria terapia, através de gravações, né, através de registros fonográficos. Tem uma variedade grande de coisas. O que me parece é que, muitas vezes, esse material ele não é interpretado com um pensamento psicanalítico. Por exemplo, se pega aquelas pesquisas daqueles alemães que ficam quantificando se tal forma de interpretação altera ou não altera o desempenho verbal, estão fazendo intervenção sim, como eu disse. Né? Tem a Marisa Emprego de Souza, não sei se vocês conhecem, é uma pessoa conhecida, né? Enfim, ela trabalhei com ela na pesquisa de mestrado dela, que é muito interessante, onde de fato ela fazia uma observação usando o método Sternick, mas entrando no campo e criando relações transferenciais e contra-transferenciais fortíssimas. Uma outra pessoa que eu trabalhei, que trabalhava na Santa Casa lá de São Paulo, também no neonatal, também o trabalho todo não era apenas observar, era acompanhar a formação de transferências e contra-transferências.
E é muito interessante, então está fora do setting clássico, mas ela se apresenta com uma modalidade de escuta, seja para a família, seja para a equipe, que cria um campo que é preciso ser investigado. E isso daí eu acho que está dentro do campo da pesquisa clínica, embora não seja naquele miolo do setting clássico. Mas que você falou, não estou falando. Foi brincar com a ideia desses discos. Ah, sim, é bom. No sentido de uma cronologia. Certamente, eu acho que sim. Eu acho que, quer dizer, aquela turma lá do comitê da pesquisa empírica, realmente muito ligado com essa questão de que é preciso dar estatuto de cientificidade à psicanálise, mas pensando a cientificidade a partir das ciências naturais. Pensando a cientificidade a partir daí. Isso daí eu acho complicado. Não é a pesquisa de observação que é necessariamente complicada. Eu acho que quando o Green, por exemplo, descasca lá o Stern, ele às vezes é bastante injusto. O Green era um grande psicanalista, mas ele era um pouco desequilibrado em certas opiniões, né? Então, ele realmente caía matando, assim, desqualificando completamente. Tem uma coletâneazinha que foi publicada na Inglaterra com toda a discussão que envolve o Wittgenstein não, o Wallerstein, né? O Robert Wallerstein, o Green e o Daniel Stern. E é coisa, os textos do Green são muito inteligentes, mas assim completamente arrasa quarteirão, né? Mas no final. O diálogo do Wallerstein com o Green, do Green com o Stern, putz, esse é mais violento ainda. Tem um livrinho com todas essas disputas. Mas tem um texto da Irma Pick, muito bom, muito equilibrado, porque ela sustenta claramente, ela fala, olha, penso fundamentalmente como o Green, no fundo ela acha que é fundamental sustentar a pesquisa clínica em psicanálise, levando em conta a especificidade da psicanálise enquanto prática, enquanto área de conhecimento, mas ela fala, aprendi muito com pesquisas feitas de fora. Enquanto psicanalista, me vali muito, aprendi, enfim, muitas coisas das pesquisas em neurociências, por exemplo, me interessaram muito. Então eu acho uma posição bastante equilibrada dela, porque ela mantém a especificidade, mas ao mesmo tempo ela não precisa destruir o valor de quem faz um outro tipo de pesquisa sendo psicanalista, ou mesmo às vezes não sendo. Porque afinal de contas, o Freud aprendeu muito com pessoas que não eram psicanalistas. Afinal de contas, o Freud lia história, lia literatura, lia antropologia, e ele foi construindo a psicanálise com esses elementos também. A gente não pode esquecer isso. É muito interessante porque ele lê tudo isso a partir da experiência clínica. Na verdade, é sempre, como eu disse, mesmo numa lei do princípio de prazer, tem uma experiência clínica que não fica completamente focalizada, mas que daqui a pouco entra em foco, que é a questão do superego severo, que é a questão do masoquismo, a melancolia que ele já tinha estudado volta a poder ser interpretada a partir de uma segunda tópica e de uma segunda teoria funcional. Ou seja, o Freud, ele vai lendo e vai aprendendo com várias áreas, mas ele sempre, digamos, constrói as teorias dele com esses elementos, mas em torno de alguma coisa que é uma experiência de psicanálise. Eu acho que a irmã Breland faz a mesma coisa. Ela, de uma certa maneira, acha que nós não podemos ser puristas, não é? De desqualificar outras formas de produção do conhecimento e a sua eventual importância para a gente. Olha, Afonso, tudo bom? Deixa eu te fazer uma pergunta. Não é bem uma pergunta, mas um comentário a partir do que você fez. Né? Eu, num momento muito próximo que você começou a refletir sobre isso, eu também, para um congresso que teve aqui da IFA mesmo, lá em São Paulo, eu preparei um trabalho onde também, pouco antes, também abordava um pouco a questão da pesquisa. E tem uma discussão entre o Baudrillard e o Gilles Brochet,
naquele livro, o trabalho psicanalítico de 2003, que eu acho muito interessante, acho que tem muitos pontos, eles confluenciam com o que você vem dizer, e eu acho que o que o Blocher diz, você estaria, assim, você fica mais próximo do que o Baudrillard fala. Mas tem um ponto da sua fala, onde você fala da teoria como meta-transferência, que eu acho que você se aproxima desse ponto de vista do Blocher. Eles fazem duas exposições, né, e muito interessantes as duas, e depois eles têm um certo debate onde eles comentam as diferenças, não existe propriamente uma oposição, mas a diferença de ótica, né? O Baudrillard, ele parte muito, acho que até o título da palestra dele, sobre o convidado inesperado, né? O hóspede inesperado, acho que até uma tradução melhor. Não, o convidado inesperado. Onde ele vai falar que as teorias, bom, ele vai fazer essa citação do Freud, e onde ele vai dizer que o grande problema, o que o Green, ele também vai enfatizar sobre isso, é você passar, né, da primariedade do processo do hóspede inesperado, né, para a secundariedade da teoria, né? E o quanto, né, então ele vai falar dessa passagem, ele vai falar no adensamento da experiência, ele vai falar numa série de coisas, o quanto esses hóspedes inesperados podem ser falsos, o quanto há uma necessidade de adensamento da experiência, de repetição da experiência psicanalítica, né, e de retorno do que se teorizou sobre a experiência para, afinal de contas, você tirar uma teoria que tenha aspectos secundários e críticos, né, suficientes. O Blocher, ele não vai falar tanto do hóspede inesperado, ele vai falar que ele acha que a teorização... Pois é, a gente sabe que existe. Existe, e a gente, por mais que pense e organize o nosso pensamento, então eu acho que a gente vive teoricamente nesse ambiente um pouco insalubre, onde há coisas que a gente não capta completamente. Então, tudo bem, o efeito de supervisão generalizada, de que fala lá o Blocher, na verdade, ele não apenas ocorre apesar de alguma imprecisão ou vaguidão conceitual, como ele só é efetivo por conta disso. Então, eu estou dando supervisão para uma pessoa, estou falando uma coisa e estou tentando interpretar, olha, o que vai sair dali, sei lá. Sei lá. Assim como também na sessão, a gente diz coisas que na sessão superior, você me disse aquilo. Eu não vou dizer que está enganado, ele ouviu o que ele ouviu. Mas, no caso do paciente, lógico, não tinha nem obrigação de falar uma conceituação precisa, uma coisa, é linguagem coloquial. Mas se eu estou falando com um colega, isso acontece o tempo todo. É uma coisa impressionante, quer dizer, e são pessoas estudiosas, bem formadas, não é uma questão de ignorância. É porque as teorias, elas só significam para o psicanalista a partir da sua experiência. E no uso que ele faz dela. Então a secundarização é limitada e a supervisão acontece apesar disso e por causa disso. Bom. Eu estou fechando a lista de inscrições para atender o horário que nós tínhamos previamente combinado, então vou passar a palavra para a Munira. Bom, repetindo, né? Um agradecimento e a satisfação de estar aqui, ouvindo você e tudo. E o que eu tomei a palavra foi por causa, estimulada por essa questão dos comitês da IPA. Porque, como a Liana disse, a gente está estudando, o departamento, o Conselho Científico está pretendendo passar esse conjunto de informações para a sociedade e a gente vai fazer a gente vai trazer uma outra atividade de GP, o Rogério, e a gente vai fazer uma reunião científica preparatória e essa outra atividade depois posterior. Então, por conta dessa preparação da reunião científica, eu fiz uma pesquisa um pouco sobre essas questões e encontrei os tais comitês da IPA, que você mencionou aqui. Então, como diz o povo,
de boa intenção o inferno está cheio, não é? Então, a boa intenção, o reino, por exemplo, ele disse assim, não, vamos parar com esse negócio, vamos pesquisar e não vamos parar com esse negócio de ser pesquisa quantitativa. Vamos fazer pesquisa, como manda o figurino de cenário. A ideia partiu do reino e disse, eu vou pagar, vou soltar dinheiro, eu falou assim. Aí aconteceram, disse assim, então, vai ter duas linhas de pesquisa. Uma, que é a que você falou, claro, aqui, né? A observação clínica. E a outra, a integração conceitual. No princípio, ele disse assim, porque a IPA tem um psicanalista indiano, tem um psicanalista chinês, japonês, e eles estavam muito preocupados, americanos, estavam muito preocupados com a questão com as diferentes formas culturais de entender os conceitos, né? Tudo bem. Até aí, estou dizendo a boa intenção. Então, a observação clínica começou com a história de que tem muita coisa que está se praticando com a psicanálise e que, na verdade, não aceitavam que fosse vale tudo. Então, quiseram codificar. A proposta dessa linha é codificar o que é essencialmente psicanalítico, aceitando várias modalidades